Salve galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Vamos começar esse tópico aqui nessa playlist de matemática, iniciando aqui falando sobre conjuntos, beleza? O que são conjuntos? Conjuntos, pessoal, é um termo muito primitivo utilizado na matemática, e para definirmos muito o que é, vamos dizer que é o relacionamento entre alguma coisa, entre um número, entre uma dada informação, beleza? Vamos ilustrar aqui. Imagine uma coisa A, qualquer coisa, e uma coisa B. Vamos imaginar que essa coisa A contém objetos azuis e vermelhos, do qual eu tenho 10 objetos azuis e eu tenho 5 objetos vermelhos. E nesse nosso conjunto B, eu tenho 8 objetos azuis e eu tenho 4 objetos brancos. Tranquilo. O que seria conjunto? Conjunto seria a semelhança em que essa coisa A tem com essa coisa B. Beleza? Vamos ilustrar aqui no diagrama de Venn, que é uma ótima ferramenta para fazer estudos de conjuntos. Eu tenho o conjunto A e eu tenho aqui o conjunto B. Como é que eu vou representar isso aqui em conjuntos? Eu tenho 8, do conjunto A eu tenho 10 coisas azuis, 10 caixas azuis. E do conjunto B eu tenho 8 coisas azuis. No todo, quantas coisas azuis nós temos? Opa, nós temos 14 coisas azuis. Correto? No A eu ainda tenho mais 5 caixas, 5 coisas vermelhas. Beleza? Então você vai colocar os 5 aqui. E nesse conjunto B, você tem 4 coisas brancas e você vai colocar aqui. Correto? Quando falamos de conjunto, estamos falando nas semelhanças no relacionamento. Ah, professor, e quando não tem nada em comum? Aí você tem o conjunto vazio, que ele é representado por esse símbolo aqui ou esse símbolo aqui. Beleza? Deixa eu dar uma melhoradinha nele. Opa, deu um bugzinho aqui, deixa eu ver. Show. Conjunto vazio. Tranquilinho? Agora vamos falar um pouquinho sobre os nossos conjuntos numéricos, que é o nosso tchan da parada aqui. Quais são os conjuntos numéricos? Para que servem? Eles servem para, digamos que, caracterizar melhor os números. Beleza? Vamos começar aqui pelos números naturais. Ah, professor, o que são os números naturais? Ele já diz, é um número natural. São todos os números que você utiliza no seu dia a dia. Beleza? São todos números inteiros. São números que não são fracionários, não são em partes. E positivos. Beleza? Ah, professor, pode ser negativo? Não. O que são os números inteiros? São o nosso próximo tópico aqui. O que são os números inteiros? São todos os números que não são fracionários. Ó, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Opa! Você já percebeu que
Os números naturais pertencem ao conjunto dos números inteiros. Beleza? Nós temos também aqui o conjunto dos números racionais. Opa! O que são esses números? Vamos lá. Eu quero que você entenda, primeiramente, o que é um número racional? É aquele número em que você está representando na forma de uma fração, ou aqueles números que nós temos em continuação a uma vírgula. Beleza? Mas presta atenção na coisa. Número racional eu posso colocar aqui 1 sobre 2, 3 quartos, beleza? E também dízimas periódicas, certinho? O que são dízimas periódicas? Aqueles números que, quando você efetuar a divisão, após a vírgula, você vai ter uma sequência infinita, ou também você pode ter e essa sequência tem que seguir um padrão, beleza? Por exemplo, o número 6,666 e assim vai. Correto? Estando aqui, é um número sim racional. E observação, os números números inteiros naturais pertencem aos números racionais, beleza? Vamos aqui pensar de novo. Os números inteiros e os naturais pertencem aos números racionais. Nós temos aqui também os números irracionais. O que são os números irracionais? São aqueles números que não possuem raiz quadrada inteira ou perfeita, digamos assim, e também são aquelas dízimas não periódicas. São aquelas frações que não são dízimas periódicas. Beleza? Eu vou explicar aqui melhor. Por exemplo, você pode ter aqui raiz de 2, raiz de 3, cuja o resultado disso aqui vai dar um número quebrado e não vai ser uma raiz inteira. Beleza? Não pode ser 4, porque 2 vezes 2 é 4, ou seja, raiz é inteira, beleza? Nós temos também as dízimas periódicas. Qual o exemplo? Π. Ué, professor, por que π não é uma... Por que π não é uma dízima periódica? Porque quando você tem 3,14, você tem uma sequência que não vai seguir um padrão, certo? Até hoje, até atualmente, nos conhecimentos conhecidos pelo homem, esse número não segue nenhum padrão após a vírgula que nós dizemos que seja propriamente um padrão. É uma coisa muito invariável, correto? E nós temos também os números reais. O que são os números reais? Eles agrupam todos esses conjuntos numéricos aqui, sendo que os números irracionais ficam meio que isolados dos outros por não se relacionar com eles. Fora isso, nós temos toda essa sequência aqui. Beleza, beleza? Vamos agora falar um pouquinho sobre operações de conjuntos. Ué, professor, o que são operações de conjuntos? Eu vou aqui falar os principais, os que mais gostam de cair na prova, e também os que mais são visíveis, mais notáveis aqui quando falamos de estudo de conjuntos. Nós temos a união. O que é a união? Imagine um conjunto A e um conjunto B. Imagine o conjunto A, ele é formado pelos termos 1, 2, 3. E o conjunto B é formado por 2, 3, 4. Qual que é o relacionamento? O que significa dizer união? Quando você faz A união com B, você está fazendo a junção dos dois conjuntos, sendo que você nunca repete os números
que estão unindo os dois, beleza? Você simplesmente coloca ele uma vez e já satisfaz a necessidade da questão. Você vai ter 1, 2, 3, 4. Esse aqui é o símbolo da união. Nós temos também a interseção, beleza? Que é um Uzinho para cima com cavidadezinho virada para cima. O que é a interseção de dois conjuntos? Imagine um dado conjunto A. Também é formado pelos números 1, 2 e 3. E imaginem um conjunto B formado pelos termos 3, 4 e 5. Após essa análise, eu quero que você entenda também que a interseção é o que tem em A e também você tem em B e vice-versa. Beleza? Eu vou fazer aqui no diagrama de Venn para melhorar a nossa explicação aqui, a nossa absorção das ideias. Conjunto A, você tem a interseção com o conjunto B. Vamos representar aqui no diagrama. Qual o termo semelhante que os dois conjuntos têm? É o 3. E o resto você repete nos seus respectivos lados. Beleza? E qual é a interseção? A interseção de A com B é simplesmente 3, porque os 3 está presente nos dois. Beleza? Nós temos também aqui um quesito também, que pode aparecer A menos B. O que significa? Significa dizer que nós estamos pegando todos os termos, elementos que temos em A e não temos em B, que vai ser igual a 1 e o 2. E quando você tem B menos A, você tem esse mesmo resultado. Você tem não o mesmo resultado, desculpa, mas você tem essa mesma lógica, que aí são todos os elementos que eu tenho em B e eu não tenho em A, que no caso aqui vai ser o 4 e o 5. Vamos lá. Agora vamos falar sobre operações de conjuntos. O que vamos falar aqui? O que nós podemos pensar nas operações de conjunto? Nós podemos pensar que quando falamos de operações de conjunto, nós estamos nos referindo, trabalhando mais com os elementos dos conjuntos. Beleza? Vamos lá. Imagine os números 3. Opa, deixa eu pegar aqui a caneta. O número 3, 9, 11 e 19. Deixa eu melhorar aqui o 19. Aqui você já pode observar que ele é formado pelos números ímpares. E a primeira operação que eu quero falar com vocês é a de pertinência, de pertence. Esses números aqui pertencem ao conjunto dos números ímpares. Beleza? Opa, professor, agora eu estou pegando. E o que não pertence, esse conjunto aqui, ele não pertence ao conjunto dos números pares. Deu para entender? Pertence e não pertence. Você tem também outra operação chamada que está relacionada à existência de algum termo de um conjunto, que você tem, deixa eu dar uma corrigida aqui nele, existe, né? E você tem o não existe. Por exemplo, imagine um conjunto A formado pelo termo 1, onde o conjunto A existe no conjunto dos números
ímpares. E você tem onde ele não existe no conjunto dos números pares. Beleza? Essas aqui são as operações, algumas das operações, são várias, que você pode estar trabalhando aí com conjuntos numéricos que gosta geralmente de cair nas questões. Vale lembrar que quando você vê um dado conjunto numérico que tem esse símbolo aqui de asteriscos, significa que não tem o zero. Beleza? Isso aqui é importante, porque às vezes pode cair a questão, levando em consideração os números inteiros, levando em consideração os números reais, que é o que eu gosto de cair bastante, tendo esse asterisco aqui, você pode pensar que não tem o zero. Tranquilinho? Essa foi a nossa aulinha de conjuntos. Os próximos tópicos nós vamos trabalhar com resolução de questões, que é o que realmente faz você aprender e absorver aquela informação e ver o que realmente importa na hora de estudar para a prova. Tranquilo? Bom, agora vamos resolver algumas questõezinhas sobre conjuntos, né? Essa ideia de conjuntos numéricos, mais voltada para conjuntos e como é que eles são cobrados nas provas, para ter uma melhor fixação da matéria. Tranquilo? Vamos lá. Os senhores A, B e C concorriam à liderança de certo partido político para escolher o líder. Cada eleitor votou apenas em 2 candidatos de sua preferência. Houve 100 votos para A e B, 80 votos para B e C e 20 votos para A e C. Em consequência, aqui já está mostrando venceu, venceu, venceu. Quem venceu, né? Ou empataram. O que a gente pode definir? Vamos fazer aqui o diagrama de Venn, porque ele é uma ótima ferramenta para resolver questões dessa natureza. Fazer aqui o diagrama. Como vão ser 3 resultados, eu vou interceptar todos os 3 diagramas. E assim nós podemos ter a nossa resposta. Candidato A, candidato B e candidato C. 100 votos para A e B. Onde é que está A e B? Aqui. 80 votos para B e C. Opa! Aqui. 80. E 20 votos para A e C. Aí na questão aqui, em consequência disso, venceu A com 120 votos. Vamos ver. A venceu com 120 votos. Vou colocar aqui A 120. Vamos ver qual o resultado final disso. Vamos ver se vai ganhar, né? Venceu A com 140? Errado. A tem 120, então você já corta essa. A e B empataram em primeiro lugar. Vamos ver quanto que B ficou. B tem o A e o B tem 100, B e C 80, vai dar um total de 180 o Bzinho aqui. E o C vai ser 80 mais 20, que vai ser igual a 100. Teve empate? Não. B teve 140? Também não. O A venceu com 120? Se você for observar aqui, B deu 180, resposta letra E. Ou seja, o A não venceu porque o A só teve 120 votos. Próxima questãozinha. Em uma cooperativa de agricultores do município de Vitória de Santo Antão, foi realizada uma consulta em relação ao cultivo de cana-de-açúcar e do algodão. Constatou-se que 125 associados cultivavam a cana-de-açúcar, 80 cultivavam o algodão e 45 cultivavam ambos. Sabendo que todos os cooperativados cultivavam pelo menos uma dessas duas culturas, qual é o número de agricultores da cooperativa? Ele quer saber o número total de agricultores. Primeiramente, nós temos aqui 45, nós dizemos que seria uma interseção, né?
que estaria tanto em A como em B. E o que nós podemos definir aqui? Eu tenho 125 agricultores de cana-de-açúcar, mas eu tenho 85 agricultores que cultivavam algodão. Por que eu estou fazendo esse sinal de mais? Porque a questão quer saber o número total de agricultores da cooperativa, o número total. E eu já tenho a ideia de quantos cultivavam algodão e quantos cultivavam cana-de-açúcar. Ou seja, o que eu posso fazer aqui? Posso somar o valor total e subtrair a interseção, que aí eu posso chegar no meu resultado. Beleza? 125 mais 85 vai dar 210. 210 menos 45 vai dar 165. Ou seja, é uma questãozinha de conjuntos, mas que você tem que ter essa ideia do que a questão está pedindo e o que ela está fornecendo para você, para que você possa assim agir com mais lucidez e com mais clareza e assim conseguir chegar na sua resposta. Vamos estudando, valeu, tchau, tchau.